Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado por sua presença aqui. Tem sido profundamente abençoador começar os dias mergulhando na palavra de Deus com você. E hoje eu quero comentar contigo uma passagem que está em Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante. Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante. Quem está no chat, por favor, coloca a referência. Inclusive, eu sempre reassisto as nossas transmissões aqui e releio o chat, né? E fico tão feliz pelo vínculo que várias pessoas vão formando em estar aqui diariamente conosco. O chat tem sido uma bênção, os comentários também. E eu quero agradecer de coração a todos vocês. Seja você estando aqui pela primeira vez ou você que está com a gente desde o início. Começamos em 2 de fevereiro uma jornada de segunda a sexta, às 7h30, sempre mergulhando na palavra de Deus. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda, tá bom? Gálatas 4, versículos 1 em diante. Olha o que diz. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Vou repetir porque você precisa ter atenção a isso aqui. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Ou seja, não tem tanta diferença entre o herdeiro e o escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos crianças, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas é filho de Deus. Uma vez que é filho, Deus te tornou herdeiro dele. Glória a Jesus. Gente, olha que revelação maravilhosa. Começa com um alerta, né, e finda com essa declaração tão profunda de que nós somos filhos de Deus. E é interessante como o apóstolo Paulo faz questão de ressaltar que um filho, quando ele está numa idade diminuta, quando ele é uma criança, a condição desse filho não se difere muito da condição de um escravo, certo? Porque pensa o seguinte: uma coisa é você ter, outra coisa é você acessar. Eu lembro de uma amiga da minha família, né, que ela perdeu o marido e aconteceu com ela algo que é muito comum aqui no Brasil. Um dos cônjuges falece e aí o cônjuge que permaneceu vivo não tem as senhas do banco daquela pessoa que faleceu. E aí tem que entrar com uma ação judicial, com diversos procedimentos para poder ter acesso àqueles bens que ficaram ali, que muitas vezes é até de direito da pessoa mesmo, né? Os bens pertencem à pessoa que ficou viva, mas ela não tem acesso. Então uma coisa é ter, outra coisa é acessar. De igual modo, quando uma criança nasce, aquilo que pertence ao pai dela também pertence à criança, mas nem sempre a criança acessa, né? Tem alguns pais que têm o costume, inclusive, de colocar os seus imóveis já no nome dos filhos, mas o filho ele não pega, a criança ela não vai assinar um contrato, ela não vai assinar um papel, embora aquele imóvel esteja no nome dessa criança. Então uma coisa é ter e outra coisa é acessar. Isso aqui é tão sério, gente, que lá em Efésios capítulo 1, eu estou lembrando disso aqui agora. Eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 1. Abre aí rapidinho.
Efésios capítulo 1, os primeiros versículos. Olha só, capítulo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, tá? Efésios 1, versículo 3. Olha o que está escrito. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, Deus, ele já te abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Pensa aí numa bênção que você precisa. Deus já te deu toda sorte de bênção. E só um esclarecimento, gente, essa expressão sorte não é necessariamente a ver com o sentido do jogo de azar, né? Sorte tem a ver com sortido, com aleatório, né? Com toda espécie. Então, assim, com todo tipo de benção que você pensar, Deus já te abençoou. Aí você pergunta, Tiago, se Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção, por que tem coisas que eu ainda não obtive? Porque uma coisa é ter, outra coisa é acessar. Agora, qual é o acesso? Qual é o caminho de acesso? Como nós fazemos para acessar? Em Gálatas 4, mostra que o caminho do acesso é a maturidade. Deixa eu voltar ao texto aqui rapidinho. Pronto, Gálatas 4. O caminho de acesso é a maturidade. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai fazer a comparação. Uma criança, um filho, quando ele é criança, ele não difere muito de um escravo, né? Porque o escravo ele não tem posse de nada, a criança também não tem posse. Agora, embora a criança seja herdeira, ela precisa amadurecer. Pense comigo, se você entrega uma arma na mão de uma pessoa que é despreparada, uma arma de fogo, na mão de uma pessoa que é despreparada psicologicamente, a possibilidade de acontecer uma tragédia é maior do que aquela arma na mão de uma pessoa preparada, correto? Tanto que aqui no Brasil e na maioria dos países, você precisa apresentar laudos médicos, atestados psicológicos para poder portar uma arma de fogo. E mesmo aqueles que trabalham com arma de fogo, a polícia, por exemplo, eles precisam passar por treinamentos, né? Porque não é só saber atirar, é ter o controle emocional para poder manusear bem aquela ferramenta. Por quê? Porque ali tem muito poder. Você pode decidir a vida de alguém com aquela ferramenta na mão, com aquela arma na mão, né? Então Deus, ele tem tantas coisas boas para nós, que é um ato de amor ele nos guardar, nos impedindo de acessar alguns lugares. Por quê? Porque nós não estamos preparados para esses lugares. Entende? Então, quando uma criança de 5 anos de idade, ela gosta muito de carro, ela tem carros pequenos ali, ela brinca de carrinho o tempo todo. Aí ela vê o pai chegar com um carrão na garagem. Aí fala assim, papai, eu quero dirigir. A criança de 5 anos. Você acha que é um ato de amor o pai deixar aquela criança pegar o carro e sair sozinha? Não, é um ato de extrema irresponsabilidade, né? O pai vai ser, inclusive, responsabilizado penalmente por aquilo. Então, o pai negar o acesso ao carro naquele momento é um ato de amor. Olha, filho, quando você crescer, quando você estiver mais preparado, quando for o tempo certo, você vai poder pegar o carro do papai e sair aí por onde você quiser, mas por enquanto ainda não. Então isso é um ato de amor. O não de Deus é um ato de amor. Agora você diz assim, tá, Thiago, como que eu faço para conseguir o sim? Nós temos que crescer em Deus. Nós temos que começar a visualizar que precisamos receber a mentalidade de Deus mais do que as bênçãos de Deus. Porque eu estou usando aspas aqui com a mão, porque a mentalidade de Deus já é uma bênção, né? Mas eu faço o comparativo com as bênçãos materiais. Se você fosse dono de uma grande empresa, uma empresa multinacional de grande faturamento, de grande influência na sociedade, e então você tem um filho, e esse filho, ele é completamente irresponsável, ele não gosta de trabalhar, ele não te respeita, ele não respeita os colegas, ele procura muita confusão, ele é desonesto, ele é mentiroso. Eu te pergunto, você deixaria essa empresa sob a responsabilidade do seu filho? Com certeza que não. Com certeza que não. Você deixaria na mão de pessoas preparadas,
responsáveis até que o seu filho tomasse jeito na vida. Agora, o que eu descrevi aqui pode ser a descrição de muitos adolescentes inconsequentes, né, um pouco raivosos, meio confusos com algumas coisas da vida. Mas aí o tempo vai passando, o adolescente vai crescendo e se torna um adulto. E aquele adolescente que era problemático, que bagunçava, que procurava confusão, muitas vezes se torna um profissional fenomenal, um empreendedor de sucesso. Ou seja, a partir daquele momento, ele já se mostra apto para acessar o controle daquela empresa. Então, da mesma forma, o que nos dá acesso a muitas coisas que nós já temos em Deus é receber a mentalidade de Deus. Deus, ele quer moldar a sua mente, o seu caráter, porque uma das piores coisas que pode acontecer é poder nas mãos de quem não está preparado para esse poder. Eu estava lendo semana passada, rapaz, interessante, ia até fazer um devocional sobre isso, mas depois Deus mudou no meu coração, né, o tema. Mas eu estava lendo Provérbios 1. Provérbios 1 tem um texto, um versículo lá, se não me engano, o versículo 7, que fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu comecei a pensar em quantas vezes a inteligência ela não está a serviço da sabedoria de Deus. Por exemplo, um terrorista como Osama Bin Laden, que cometeu um dos atos terroristas mais famosos do século XXI, o Osama Bin Laden, nós precisamos reconhecer, foi um homem extremamente inteligente. Demorou para o exército americano encontrar aquele cara. Qualquer pessoa envolvida com um crime de alto nível, né, de alto impacto, é uma pessoa profundamente inteligente. Se você assistir entrevistas com os chefes das grandes facções de tráfico de drogas aqui do Brasil, você vai perceber uma excelente capacidade de comunicação, um poder de relação interpessoal muito forte dessas pessoas. São pessoas de altíssima capacidade, mas infelizmente utilizam essa inteligência, essa perspicácia para o mal. Ou seja, é uma sabedoria que não está é uma inteligência que não está fundada no temor do Senhor. Então, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. E para que inteligência se torne sabedoria, é preciso utilizar essa inteligência para o bem. Nem sempre o inteligente ele usa a sua capacidade para o bem. E o final dele vai ser um final trágico. Então ele não está sendo sábio, embora seja muito esperto, embora seja muito inteligente, embora seja muito perspicaz. Entende? Qual é a tragédia? Por que eu estou falando isso? Pra você entender que a pior tragédia que pode acontecer na sua vida é você receber o que você está querendo agora sem estar preparado para isso. Meu Deus! Uau! Vamos parar aqui, gente. Eu não vou nem falar outra coisa. A gente vai encerrar o devocional aqui. Você precisa guardar isso no seu coração. Deus está falando com alguém aqui. A pior tragédia que pode acontecer contigo é você receber o que você tanto está querendo sem estar preparado para tal. Coloca isso aí no teu celular, no teu caderno, no espelho do seu banheiro. Você precisa entender isso, entende? Porque a gente enxerga o não de Deus como maldade. Poxa, eu quero tanto e Deus não me dá, eu quero tanto e eu não consigo, Deus não permite, eu faço tudo certo e a coisa não flui, não rompe. Calma, calma. Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Agora, não é esperar parado o tempo certo. É amadurecer. E, gente, amadurecer não tem a ver só com esperar o tempo passar. Tem pessoas que o tempo passa, mas elas não amadurecem, né? O apóstolo Paulo falou que a criança, ela tá na mesma condição de um escravo. Mas pode ser que essa criança cresça, mas não amadureça. Então, se ela crescer, o tempo passar, mas ela não amadurecer, ela vai estar no seu interior com a mesma condição de impossibilidade de acessar o que é dela. Uma coisa é ter, outra coisa é acessar. E para acessar, nós precisamos primeiro sermos transformados pela mentalidade de Deus, pelo coração de Deus. Porque grande tragédia é recebermos algo sem estarmos preparados para isso.
Então, muitas vezes, um gesto de amor de Deus é nos impedir de acessar esses lugares. Mas não é que Deus não queira, Deus quer. Mas primeiro Ele vai tratar o nosso coração e nos transformar para que lá na frente essa bênção não se torne uma maldição nas nossas vidas. Amém, gente? Quero orar contigo nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu oro, Senhor, para que Tu venhas trabalhar em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus. Nós precisamos amadurecer conforme a Sua vontade. Nós precisamos melhorar muito em tudo. Meu Deus, trata o nosso coração conforme o Teu querer e coloca o Teu coração no nosso coração. Coloca a Tua mente na nossa mente. Os Teus olhos nos nossos olhos, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que possamos de fato desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós e que o Senhor deseja que nós desfrutemos no Teu tempo e na Tua forma, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo que é tão importante e também comenta aqui ao final dessa transmissão sobre como essa palavra falou contigo, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui nos nossos devocionais. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.